O LagoCast Brasília de hoje recebe Telmo Martinello, casado com Viviane Martinello. Juntos são pastores do ministério Abba Pai Church, em Criciúma. Além disso, o casal possui 2 filhos, Isabela e Vitória. Telmo é autor de 3 livros que carregam a essência das suas ministrações: paternidade, hombridade e simplicidade. Também é mentor da Casa de Jetro, uma plataforma de ensino online que tem reposicionado homens em todas as esferas da sociedade. Senhoras e senhores, com vocês, pastor Telmo Martinello. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao LagoCast Brasília, o podcast da Lagoinha Brasília, o podcast onde a gente traz aquelas pessoas que Deus tem nos presenteado para ministrar a palavra aqui, e a gente traz o nosso estúdio para conversar, bater um papo. E hoje a gente está recebendo aqui um homem de Deus, um homem que é uma referência para todos nós na Lagoinha Brasília. Ele que tem um trabalho muito lindo voltado para os homens, que já nos ensinou bastante nesse tempo que a gente está junto e vai ministrar aqui na conferência Viva Amém. Senhoras e senhores, pastor Telmo Martinello, obrigado, Telmo. Fala, Gatão. Bom demais te receber aqui, viu? Muito bom estar aí, obrigado pelo convite, obrigado pela honra de ministrar com homens, né? Eu estava conversando um pouquinho contigo sobre o desafio de falar com eles, de alguma forma ajudá-los no seu sacerdócio e tudo mais, mas ministrar aqui na Lagoinha capital. O Esdras e a Gabi têm o nosso coração, eles já foram lá em Criciúma, a gente acompanha desde o nascimento que eles vieram para cá, para Brasília, a gente acompanha um pouquinho de longe. Então, para mim, é celebrativo e honroso poder participar de qualquer coisa que vai contribuir com o que Deus está fazendo aqui. Quando a gente teve essa missão da Conferência de Homens, eu conversei com o pastor Esdras e falei assim: existe a possibilidade do pastor Telmo estar com a gente? Ele falou: ora aí, vamos ver, eu vou conversar com ele. E quando a gente conseguiu fechar a agenda com o senhor, eu falei: meu Deus, que presente. A gente ficou muito feliz, muito satisfeito. Legal, mano. Bem coisa dele, ora aí, bem coisa do Esdras. Que bom. Vamos orar. É isso aí. Que legal. Pastor, como é que foi o seu encontro com Jesus? O senhor nasceu na fé, de uma família cristã? Então, ou converteu já numa fase adolescente, adulto? Então, eu nasci na Igreja Católica Apostólica Romana, né? Em termos de fé. Sim. Fui catequista dentro da Igreja Católica, né? E eu falo sempre que o pastoreio já começou a ser desenvolvido ali, porque o dom estava ali, eu precisava do novo nascimento só. E aí teve um processo onde amigos evangelizando na escola, e aí conheci a minha esposa já era evangélica, já era da fé cristã, protestante, evangélica. E aí, quando esses meus amigos evangelizando e conheci a minha esposa, eu tive um encontro com Jesus nesse processo. Mas você conheceu ainda paquerando? Foi uma transição aquela ali, coisa eu tinha 17 para 18 anos, quase para 19 ali. Eu comecei a namorar a Vivi, eu tinha 17 para 18 anos. Uau, então você não teve muitas namoradas, né? Depende do ponto de vista oficial, né? De vamos dizer compromissos. Assim, vamos dizer que até os 17 anos eu fui mais do que deveria. Entendi. Eu não era crente. Vamos considerar Claro, isso, é muito importante. Evidente. Bota na conta isso aí. Isso é importante. Senão é uma vergonha. Mas, graças a Deus, o meu passado foi apagado e tudo se fez novo. Amém. Então, até os 17 anos, Sim. antes de conhecer a Vivi, eu estava sendo evangelizado. Eu tive alguns momentos que eu visitei uma igreja de um amigo, até tinha um encontro, era um louvorzão evangélico. Que legal. E eu fui umas 10 da noite, 9h30 da noite, eu fui lá. E na noite, era um sábado, eu estava pronto para ir para a noite, né? Então, pronto para viver a balada da noite. E aí, eu fui nesse encontro, eu lembro que eu fui para calar a boca dele, tanto que ele me convidava. Ele dizia: poxa, vamos lá. E eu falei: eu vou calar a boca desse crente que fica me incomodando. Ele era meu amigo, falo o nome dele já, o Tomé, falo sempre o testemunho dele. Ele é um Tomé crédulo, ele acreditou no milagre. Mesmo não vendo, ele já estava Ele viu. Ele jejuou sem eu saber, depois eu soube. Ele jejuou durante 1 ano. Uau! Para mim ter um encontro com Cristo. Que maneiro. Ele me evangelizou, nós jogávamos basquete junto. E aí um dia eu fui nesse louvorzão e, cara, eu não lembro que música era, não lembro de nada. Eu só lembro que eu chorei por 2 horas, eu não lembro mais nada. E eu lembro, foi o maior choro da minha vida, o melhor choro. Eu chorei feliz, era um choro diferente, cara. Eu nunca chorei daquele jeito. E aquele dia eu fui para casa. Aquele dia eu não precisei da noite.
a impressão que eu tive que algo me substituiu o desejo da noite. E aí eu fui para casa. Eu falei, pá, alguma coisa aconteceu comigo. Eu não sabia, mas eu tive um encontro com Jesus aquele dia. Aí comecei encontrei a Vivi ia numa igreja, né, evangélica. Eu falei, eu vou contigo. Dando catequese. Dando catequese aqui na igreja católica. Professor catequista. Entendi. Catequista. E aí, nessa época eu já lia muito a Bíblia e eu questionava o padre, carinhosamente, mas eu questionava. Questões bíblicas, né? Sim. Por exemplo, os 10 mandamentos, porque um era da catequese e o outro era o da Bíblia. Estava escrito diferente, né? Aí as respostas que eu tive foram do tipo, é sempre assim, faz 2000 anos que é assim, não dá para mudar. E teve um dia que ele falou, olha, se tu tá insatisfeito, é melhor tu ir congregar com os evangélicos. Usou essa frase, vai com os evangélicos porque eles gostam da Bíblia. Eu falei, tá bom. Eu fui convidado a me retirar, não me deixaram da catequese mais. Aí eu agradeci, eu até entendi eles, tá tudo bem, eles estavam defendendo aquilo que eles pregam. É a apologética deles. Pronto, e eu tenho carinho, eu sou grato, importante registrar isso. Tenho gratidão à Igreja Católica, né? É uma igreja cristã e me ensinou valores cristãos ali, muita coisa eu aprendi ali. Mas daí eu tive um encontro com Jesus, né? Porque o fato de nascer na igreja não te faz um cristão. Então você tem que ter um encontro com Jesus. E eu tive esse encontro, minha vida guinou, né? E aí comecei na igreja com a Vivi, ali eu me aprofundei, aí o pastor me discipulou, ele começou a me ensinar a palavra, todas as dúvidas bíblicas ele foi tirando. E aí eu comecei, aí nesse processo, passei por um concurso público para o Exército, de 17 para 18 anos ali, fiquei 22 anos no Exército, né? Como militar de carreira. É uma longa jornada, então. Né? Foi de 98 a 2020. Foram 22 anos. Recente, então, né? Assim. Eu saí, deixei a farda faz 4 anos, na verdade. Vai fazer 4 anos. Bem recente. Fez agora em maio. Em maio agora, dia 1º de maio, fez 4 anos. Então, foi bem no comecinho agora. Então, aí esse processo do pastoreio foi meio que natural. Eu não sei identificar quando ele começou. Para mim, ele começou lá na catequese, lá na Igreja Católica. Porque eu comecei a pastorear pessoas, então o dom estava ali. Né? Discipulando, ensinando, de alguma forma falando de Deus, cuidando de pessoas. Então, o pastoreio, eu não sei dizer, pessoal, onde nasceu. Acho que o Senhor já colocou desde lá. Mas aí depois teve o processo de estabelecimento de igreja, da Abapai e tudo mais, um processo um pouco mais longo. Mas essa foi a minha história de caminhada de fé nesse processo. Agora veja, né? O senhor falou aí que aceitou o convite de um amigo para ele parar de perturbar, né? Cara, quantos Telmos não se converteram ainda porque às vezes a gente não eu não quero ser chato, eu não quero ser evasivo, né? Mas às vezes uma incentivada a mais. Uma incentivada a mais, uma lembrança a mais, sabe aquela direção do Espírito Santo? Tu manda mensagem no dia certo. Aí é aquele dia que o cara tá down, tá para baixo, tá deprê e recebe, cara, hoje tem culto. Poxa, talvez está aqui o que eu preciso, né? Porque o sexo livre, a droga, a bebida, tudo isso, ela tem pífio, né? Traz um prazer momentâneo só. Sim. E aquele vazio volta, passou o carnaval, aquela deprê volta. Aí fala, poxa, eu preciso de algo, né? Eu sempre falo que o melhor dia para evangelizar é segunda-feira. Cara, segunda-feira é o dia. Manda mensagem pro teu amigo segunda-feira de manhã. Cara, o sábado e o domingo, à noite, o prazer acabou. Vem a vida real, assim, sabe? Cai na realidade. Eu falo que depois que eu me converti, segunda-feira é o melhor dia para mim. Porque é a semana começando. Eu perdi a tristeza da segunda. Porque Deus a minha vida não depende do sábado e do domingo, né? A minha vida é com Cristo, então muda o prisma. Eu já vi gente falando assim, a síndrome da vinheta do Fantástico, né? Porque quando dava a vinheta do Fantástico, antigamente falava, meu Deus do céu, já tá acabando o domingo. Que angústia. Tá vindo a segunda e... Não, ao contrário, amanhã tem vida. Então, Cristo, ele muda tudo, né? Ele não muda apenas uma vestimenta ou um idioma, tira o palavrão pelo tá amarrado. Não, é mais que isso. Deus não é evangélico, né? Eu sei que falar isso dá uma impressão, às vezes, uma conotação ruim, mas pelo prisma
eterno e bíblico, Deus não é evangélico. Partindo do princípio que evangélico é uma linha religiosa, né? Deus também não é católico, né? Partindo do mesmo princípio. Deus é Senhor e Pai daqueles que reconhecem Jesus como seu Filho. Então, no céu não vai ter denominação, no céu não tem... E os carismáticos, né? Os que acreditam no dom e os que não acreditam, quem vai e quem não vai. Então, eu gosto de usar uma analogia bem simples, mas a igreja lá entendeu bem, a gente celebra assim. Eu falo que as denominações cristãs que têm como fundamento a salvação em Cristo, naquilo que é inegociável na teologia, né? Tem coisa que é flexível, né? Batismo em água corrente e água parada. Exatamente. Periférico. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Cara, os dois estão na Bíblia. Calvinista ou arminiano, fica à vontade, sabe? Algumas coisas são diferença de dias, né? Diferença, método de ser. Umas coisinhas. Imersão, aspersão. São periféricos. Vamos lá. O que é central. Não tem salvação em outro nome. Pronto, né? A queda do homem, o homem caído, as obras não salvam. Algumas coisas são fundamentos, ok. Mas vamos deixar os periféricos de fora, vamos ficar com o fundamento. Quem estando no fundamento, nós somos várias... as denominações são vários vagões no mesmo trem, indo para o mesmo lugar. Não tem como sair do trilho. Um vagão não sai, dá a volta e vai para o vagão, ele fica atrás do trem que está puxando. Então o Senhor está conduzindo a sua igreja. Quem está puxando é o Cristo. Ele vai cabeça, né? É o cabeça, está levando a igreja para a eternidade. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é de um pastor, de um apóstolo, do papa, a igreja é de Jesus. Então ele está levando. E aí tem as denominações, vamos usar assim, né? Os vagões. Alguns vagões são mais sérios, outros são mais divertidos. Né? Uns vagões têm a parede preta, outros vagões têm a parede branca. Alguns vagões têm luzinha de Natal, outros não têm. Eu até brinco lá. Chegar a época de Natal, eu falo, irmão, se você quer botar luzinha, bota, irmão. Só explica para os seus filhos que aquela luz ali é Cristo brilhando no nosso coração. Explica o que é o Natal. Dá presente, não tem problema. Sim. Ou seja, o nosso vagão ele é só um pouco mais feliz, tem luzinha. E os outros vagões não tem luzinha. A diferença é essa. Uns comem, fazem diferença de comida. O nosso vagão tem mais comida. Outros lugares tem uma variedadezinha melhor. O buffet. Mas... ambos vão chegar no mesmo destino. Vamos chegar na eternidade. Aqueles que creem em Jesus e pela fé, então somente pela fé e pela graça. Então, se você crê nisso aí, é detalhe. Então, essas periferias, elas às vezes roubam a celebração. Então, vamos lá. Uma igreja que está crescendo, ela tem umas questões, às vezes, doutrinárias, né? Diferentes. E aí você não celebra o batismo daquela igreja porque... sei lá, faz um pouco diferente do seu. Você rouba a celebração. Então, por que eu não celebro? Por que eu só celebro se eu for lagoinha e se uma lagoinha cresceu? Por que eu não celebro se no mesmo bairro meu uma denominação diferente celebrou? Sem dúvida. Né? Se um Abapaz abrir e crescer, eu fico feliz. Mas se abrir perto outra, eu fico triste. Essa mentalidade não é do reino de Deus. Não pode. A gente fala de reino de Deus muito bonito, mas vive pouco o reino de Deus. O reino de Deus... quando a gente entende o reino de Deus, o irmão lá, a irmã do coque lá, da igreja mais tradicional, ela é minha irmã. Sem dúvida. Inclusive, se a gente for parar para pensar, a gente deve muita gratidão a elas. Muito. Porque muitos de nós somos resultados das irmãs do coque, né? Sim. É aquilo que Paulo fala para o seu filho na fé, Timóteo, fala, Timóteo, é evidente a fé que está em ti, que estava na sua mãe, na sua avó e na sua mãe, Eunice, né? Ele fala, e também habita em você. Ele está dizendo, olha, você recebeu lá da sua avó, que veio para sua mãe, que está em você agora. A minha avó hoje, ela descansa no Senhor, mas ela orou muito pela conversão dos meus pais e por consequência nossa, né? E a gente ia orar, se eu tivesse de boné, ela falava assim, tira o boné, boneco. Me chamava de boneco. Tira o boné. Então, hoje, às vezes, eu vejo o pessoal na igreja de boné orando, nenhum problema, mas eu lembro da minha avó. Né? E mas, carinhosamente, ela tinha um temor. Com muito afeto. E assim, era um temor do Senhor naquilo que é periférico. Exatamente. Porque na cosmovisão cultural, religiosa que ela tinha, era uma falta de reverência. Exatamente. E a gente não vai entrar no mérito da questão do boné agora.
Mas até onde elas não estavam certas? Sem dúvida. Porque até hoje a gente, às vezes, permite algumas coisas que não é pecado, por favor, deixa bem desenhado. Pode usar boné, na minha opinião, está tudo certo. Minha opinião não é pecado. Mas até onde a gente está abrindo concessões um pouquinho. Então, vamos discutir isso? Não vale a pena. Você é meu irmão, ela é minha irmã, a gente fica em paz nisso, porque é periférico. Eu gosto de uma frase, alguém já disse isso, né? Naquilo que é periférico, flexibilidade. Naquilo que é central, unanimidade. E em tudo o amor. Sim. Né? O amor tem que estar em tudo. Né? Então, a gente às vezes briga muito no periférico. Poxa, sabe uma das perguntas que eu mais recebo, acredite se quiser, essa tatuagem é pecado. Cara, ainda está nisso. E aí tem os sim e os não, aquela galera das duas turmas. Sim. E aí discutindo isso, e alguns deixam de congregar por causa de questões periféricas, não vale a pena. Essa palavra reino, o reino de Deus, tem um monte de igreja com o nome reino, vivendo o reino de Deus, porque o reino, tudo bem, muito bonito, mas a leitura do reino de Deus teórico, tem que estar acima da denominação. Acima da denominação. Então, se eu tenho uma igreja do reino de Deus, seja qual for, a Abba Pai do reino de Deus, aí, então o reino de Deus, ok. E um cara sai dessa dominação e vai para outro lugar, ele vira um demônio agora? Infelizmente a gente trata como se fosse inimigo a partir de agora. Não, então não é reino de Deus, é o reino da Abba Pai, é o reino do Telmo. É o reino da denominação. Da denominação. Então é só uma linguagem. Nós estamos cantando sobre o reino, que vem o teu reino, e reino muda. Tudo bem, eu acho que uma mudança de língua vai mexer na cultura. Sim. Porque cultura envolve vários fatores. Né? As montes de influência que envolve uma cultura. Mas eu acredito muito que aquilo que Paulo orienta Tito, né? Que a tua doutrina ande de mão dada, não desassociada do teu procedimento. A fala associada com a conduta. Né? Não pode ter um abismo entre as duas. Aquilo que a gente prega e canta precisa estar perto do que a gente vive e faz. Eu acredito muito no reino de Deus. E um irmão lá da Pai, líder de grupo pequeno, o grupo cresceu muito. E ficou grande o grupo, e ele pediu para... Me chamou, disse que Deus falou com ele para ele abrir uma denominação, uma igreja. Que não era Abba Pai, porque a gente não tem direção de abrir Abba Pai. Então, eu quero abrir uma igreja. Deus falou comigo, vou abrir uma igreja e tal. E eu falei, Deus falou contigo? Acabou o assunto. Como é que você discute contra Deus, então? Ele não perguntou o que eu achava. Ele chegou com papo reto. Com aquilo que Deus tinha dado para ele. Eu falei, irmão, isso aí eu falo de reino de Deus, não é reino de Deus? Então vai lá, o que tu precisa? Quantas cadeiras tu precisa? Quantas tinta? Eu te ajudo a pintar lá o lugar. Verdade. Isso é difícil acontecer, né? Aí foi. Na prática mesmo, né? Aí esse foi. Passou 2 meses, o outro foi a mesma coisa. Pastor, eu fiquei aqui um tempo, mas Deus estava dando direção de abrir uma igreja. Eu falei, quantas cadeiras tu precisa? As primeiras 20 cadeiras foi eu que dei. Começou a igreja. Foi. 2 anos, não era. Não era, ele leu errado, ele entendeu errado. Voltou a congregar com a gente. É líder de célula de novo. Até quando ele voltou, eu falei, tu vai liderar uma célula de novo? Ele falou, tu vai confiar em mim? Né? Tipo assim, saí, agora voltei. Daí eu falei, até brinquei, traz as cadeiras de volta. Aí eu dei essa... Por que eu entreguei uma célula na mão dele de novo? Porque, cara, qual o problema? Primeiro, quem não pode errar? Primeiro, né? Segundo, qual o problema dele ter tentado, achado que talvez era de Deus? E se fosse rebelião? Aí o Senhor trataria ele, o Senhor ama ele. Exato. Ponto. E esse outro que abriu, a igreja está até hoje, cresceu, batizaram 50, 60 pessoas. Que legal. Cresceu mais do que se fosse um grupo pequeno. Sim. Então, o reino de Deus, ele é o reino de Deus. O reino de Deus, ele caminha acima das nossas denominações. Isso é libertador, né? Porque daí você não vai mais trabalhar em prol da tua denominação, mas do reino de Deus. E você falou que conheceu a pastora Viviane, né? Ainda novos ali, 17, 18 anos. Vocês demoraram muito para casar? Vocês tiveram... 3 anos e meio. 3 anos. 3 anos é pouco tempo para uma moçada de 17, 18, né? O que você acha? Assim, eu tinha 17, ela 18. Ela é 1 ano e meio. 19. Ela é 1 ano e meio mais velha que eu.
E a gente começou a namorar. E a gente namorou 3 anos, noivou e casou. Não, foi um tempo, acho que para nós foi um tempo saudável. Eu casei com 21, ela com 23, 22 anos. Para 22 ali. E a gente fica com 1 ano de diferença por um período de 6 meses. E aí a gente casou, né? E o nosso testemunho tem um testemunho de casamento, que com 2 anos de casados a gente separou. É? A gente entrou numa crise conjugal violenta. Com quanto tempo de casado? 2 anos. Uau. Nós não tínhamos filhos ainda. Aí, considerando 2 anos de casado, nós tínhamos 5 anos e meio de relacionamento. Sim. Nos amávamos, né? Só que eu me converti. Quando eu me converti, eu cometi um erro com boa intenção. Eu uso sempre o exemplo de Paulo. Paulo, ele matava crente. Cara, Paulo matava crente, meu irmão. Mas ele matava crente em nome de Deus. E não era o nome de um Deus de mentira. Sim. Era o nome do Deus da Torá. Era o Deus de Abraão. O que Saulo estava dizendo? Quem é você? Quem é esse tal de Nazareno, Jesus? Você não aceita. E ele, para defender o Deus único, Deus da Bíblia, ele matava cristãos. Então, eu digo que Saulo ele era mais, né, antes de encontrar Jesus, Saulo era obstinado. Depois de Jesus, ele era chamado. E um obstinado, ele faz coisas em nome de Deus que Deus não pediu. Então, o que eu fiz? Eu me converti. Mas eu trouxe uma leitura para Deus da minha paternidade com o meu pai. Ah, entendi. Eu trouxe uma leitura porque o meu pai me trouxe muitos valores, mas uma coisa que ele colocou impregnado na família é o seu valor e o meu amor é despejado sobre aqueles que fazem o que eu quero, aqueles que me obedecem, aqueles que trabalham para mim. Então, eu tinha uma imagem, eu tenho que fazer para Deus muito para Ele me amar. Eu tenho que tirar nota boa na escola, aí Ele me ama. Um relacionamento por resultados. Por resultados. E quando aconteceu isso, eu me enfiei dentro da igreja. Entendi. Aí igreja, 7 dias por semana. E aí o meu inimigo foi o ativismo religioso. O meu inimigo foi a leitura religiosa errônea, de graça, de compensação. Sim. E aí eu ia, sem exagero, eu ia 8 vezes por semana para a igreja, domingo ia 2. E aí quando um tipo de consequência por esse tipo de comportamento equivocado acontece, a gente às vezes não tem nem capacidade de diagnosticar que o erro é nosso. A gente já culpa o diabo, né? Todo mundo, menos eu. Estou na igreja. Eu estou na igreja, né? Até minha esposa tinha dificuldade de botar a culpa em mim. Ele está na igreja, não está no bar. Só que esse é o grande perigo do ativismo religioso. Ele tem uma aparência de piedade. Aqui na igreja, o pastor Esdras, ele nos ensina muito a respeito dos valores que a gente tem que pensar. Deus, família, trabalho e igreja. A gente não pode perder essa ordem, né? Porque nosso relacionamento com Deus não está ligado necessariamente à nossa relação com a igreja. Exatamente. Eu até uso uma perspectiva, até uma leitura só um pouco diferente dessa lista, né? Eu uso um exemplo que é um professor chegou na sala de aula e falou assim, né? Um professor de teologia, 1000 seminaristas. Aí ele pegou um quadro assim e botou: vou escrever agora a nossa lista de prioridades segundo as Escrituras. Fez o primeiro, assim, bem grande. Primeiro, qual o primeiro da nossa vida? Foi quase uníssono, né? Todo mundo, Deus. Aí o professor botou: errado. Primeiro é família. Travou o Windows, né? Tela azul, todo Tela azul mundo. total, né? Aí ele, vamos continuar. Segundo. Ninguém respondeu mais nada, meu irmão. Erramos a primeira. Dali para baixo é só agora ladeira abaixo. Ladeira abaixo. Aí, segundo, trabalho. Terceiro, ministério. Igreja eclesiástica. Eu tô começando a pegar onde o senhor quer chegar nessa aí. Aí, olha que interessante. Ele explicou por que a família é primeiro. Porque Paulo diz que se você não cuida dos seus, você é pior que o ímpio. Ao presbítero convém que ele seja homem de uma mulher só, filhos crentes. Então, ele foi dando o fundamento da família. Por que família vai na frente? Aí estava convencendo. Né? E não, biblicamente é parado.
Aí ele foi para o segundo, Sim. trabalho. Você não vai sair do seu trabalho, de sustento, para ir lá expulsar um demônio, porque é o seu ministério de evangelista. Não, você vai honrar o seu horário de trabalho, saindo do horário de trabalho, você vai evangelizar. Você não pode desonrar os homens, né? Diante dos homens e diante de Deus. Sim. Tal. Ele deu a base. Terceiro, o ministério, porque você vai servir a sua igreja local com o seu tempo, com o seu recurso, na medida que a sua casa está em ordem e o seu trabalho em ordem. Certo. E aí ficou aquela pergunta, né? Tá aí Deus, né? Onde é que está Deus? Aí ele falou, olha, Deus não entrou na lista porque ele é a lista. Então, essa perspectiva de que Deus não compete. Exatamente. Né? Não dá para colocar uma fatia de pizza e um pedaço ser Deus, né? Não, Deus não é um pedaço. Deus é a pizza. Deus é tudo. Eu entendi. Então, perfeito. claro, o meu relacionamento com Deus, a minha vida com Deus, ele permeia tudo isso. É como se fosse o cimento que cola os tijolos. Pronto, ele está ali no meio. Então, onde é que está o cimento na casa? Mostra uma casa, onde é que está o cimento? Ele está em tudo. Está em tudo. Ele, inclusive, se não for ele, a casa cai. Exatamente. Inclusive, eu não consigo nem olhar para essa lista se não fosse ele. Eu não consigo nem ter uma família se não for ele. Eu respiro só. Na verdade, eu só estou conseguindo escrever nesse quadro porque ele está aqui. Então, essa perspectiva de ele é a lista traz uma mentalidade de integralidade. Sim. Né? Menos dicotômica. Não separa santo e profano. O cristão não tem vida secular, né? Ele, pela manhã, ele bate carteira, ele não bate carteira para o diabo. 1 Coríntios 3, quer comais, quer bebais, façais tudo para a glória de Deus. Né? Então, essa mentalidade, essa cultura do culto, do cultivo, essa cultura do tudo que eu faço é para o Senhor. Sou engenheiro, a minha ponte não vai cair. Eu sou professor de matemática, a minha aula vai ser atrativa. Eu sou médico, as minhas cirurgias vão ter sucesso, porque eu vou estudar, vou ser o melhor médico. Sim. Naquela cultura evangélica antiga, né? Vamos lá, é fácil de responder. Você tem uma cirurgia para fazer no coração, você tem 2 médicos, você vai escolher o médico, okay? Um é crente e o outro é ateu. Certo. Tá? O crente, ele faz a cirurgia com louvorzinho, louvor tocando. Ele faz a cirurgia orando em língua estranha, meu irmão. O cara é crente. O outro, ateu. Só que o crente, de cada 10 cirurgias que ele faz, 8 dá errado e 2 dá certo. O ateu, de cada 10 que ele faz, 8 dá certo e 2 dá errado. Onde você vai? Vai no ateu. Ué, mas tu não é crente, cara? Então vai honrar o teu irmão? Não, tá vendo? É uma cultura. Então, esse cara não está fazendo para a glória de Deus. Ou ele está na profissão errada. Então, essa mentalidade do todo. Isso é libertador quando a gente entende isso. Porque quando eu estou jantando com a minha esposa, aí voltando lá porque eu me separei, a igreja era prioridade. Para mim, Deus era o ministério. Então eu não botei Deus em tudo, eu não botei uma prioridade correta, então eu botei o ministério. Então eu estava na igreja, dentro da minha cosmovisão errada. Igreja, e eu deixei minha esposa. Uma pessoa que entende o evangelho de forma equilibrada, nesse sentido, ele consegue perceber que Deus é glorificado num culto de Santa Ceia. Ou um jantar com a esposa sábado à noite. Exatamente. Assistindo um filme no com os filhos. Jogando futebol com os filhos. Então, entender essa integralidade, cara, é libertador. É libertador. Romanos 12 vai dizer, oferecer os vossos corpos como um culto racional. Culto inteligente. E o culto não é a liturgia de 8 às 20, né? Não, ou de 19 às 21, né? A palavra culto de Romanos 12, ela aparece, a lei da primeira menção, é lá em Gênesis 2,15. Quando Deus dá a Adão o jardim, fala cultiva. Então, ó, cultiva. Cultiva, culto, cultura. De onde vem a cultura? Vem da palavra culto e cultivo. Tudo que você cultua e cultiva vira uma cultura. Então você tem... Qual a minha cultura? A minha cultura é, eu adoro a Deus em tudo que eu faço. De onde veio isso? Do culto e do cultivo. Tudo que eu faço. Então, quando eu cuido do meu casamento, eu estou cuidando e cultuando a Deus, porque Ele me deu o jardim chamado casamento. Sim. Então, toda vez que Adão cuidava do jardim, ele cultuava o Deus que deu o jardim. Então, quando você tem essa ideia de integralidade e tudo é do Senhor, tu está cuidando do Senhor. Então, tua esposa está bem? Tá. Ela está feliz? Tá celebrativa? Ela está crescendo? Ela está frutificando? Tem flores no jardim? Tem. Então, você está com um bom culto. Então, Deus recebe o seu culto. Inclusive, nós temos que entregar a nossa esposa para Deus um dia melhor do que pegamos. Isso é um desafio, né? É o que Paulo orienta. Entregar melhor. Porque se isso não acontecer, a nossa oração nem ouvida é. O nosso culto foi ruim. A gente não cultivou o jardim.
Então, aí Paulo fala, olha, é um culto racional, cara, inteligente. Pensa, estás cuidando bem do que Deus te deu. Então, eu falo sempre, né? O culto integral é quando eu oro em línguas domingo, mas guardo a língua na segunda. É um evangelho, é um evangelho que tem resposta. Paulo escrevendo para Tito, ele fala que a graça, né, a graça salvadora, ela é a mesma que nos orienta e nos instrui a ter uma vida piedosa. Ela não desassocia, né? Não desassocia. E aí, como é que houve essa restauração do casamento de vocês? Então, 4 meses separados. 4 meses? 4 meses. Saiu de casa? Saímos de casa, processo de divórcio. Entrou documentação em tudo? Tudo. Uau. Só na época demorava um pouquinho. Ah, era mais moroso, né? Só por isso. A sorte foi essa? Vendemos a casa que tínhamos, tudo. Acabou. Vendeu casa também? Tudo, acabou. Eita. E aí, assim, ficamos fracos na fé, né? Bem fracos. Aí, indo na igreja por ir, fica assim, uma coisa ruim. Nós não éramos pastores, líderes de comunidade, éramos só líderes de grupo pequeno, e acabou. Sim. Aí, rapaz, foi um momento, assim, algumas pessoas me deram alguns conselhos, fui ouvindo. Uma frase no meio do caminho me ajudou. Eu ouvi de um pastor, ele falou assim, Thelmo, você pode até ser feliz com outra mulher, se você seguir como você está seguindo. Mas você nunca vai ser feliz como seria com a Vivi, que foi a mulher da tua mocidade. Aquilo pegou lá dentro, cara. Bateu? Bateu, cara. Pegou lá dentro. Eu ouvi o testemunho do Billy Graham. Esse testemunho, eu não sei se está num livro, e o testemunho é que ele passou, ele quase se separou. 1 ano e meio de casado, ele quase se separou da esposa dele, estava separando, na verdade. E o mentor dele chamou ele e falou, Billy Graham, você pode separar. Você é livre para isso. Mas Deus tinha um ministério mundial com você. Se você separar, você está condenando esse ministério, por motivos óbvios. E ele foi para casa. Aí Deus ministrou no coração dele da importância do modelo, sim, né, que ele seria, né? Então, e que foi o que aconteceu. Então, aquela frase me fez pensar. E eu fui um dia orando, eu vou ligar para ela, tô com saudade, eu amo ela, vamos tentar reconciliar esse negócio. Aí falei, amor, tô vendo que eu errei no ativismo, te deixei muito longe, tal, vamos conversar. Aí voltamos a conversar, quase que namorar de novo, assim, bem. Não juntamos os canecas, não, ficamos assim ainda. Aí decidimos repor as alianças e voltamos devagarinho. Aí voltamos, juntos, alugamos uma casa, se não me engano, porque tínhamos vendido a casa nossa, alugamos um apartamento, voltamos mesmo do zero, assim. E aí, no que voltamos, foi 9 meses difícil. Então, importante, né? Não é romântico. É dolorido, porque é acusações e feridas. Andamos longe um do outro, nesse período que andamos, nos envolvemos com outras pessoas, sabe? Saímos do caminho, né? Que deveríamos estar andando. E aí, quando voltamos, aquelas dores do processo. E aí, quando a gente voltou, foi 9 meses bem difícil, assim. Dolorido, vamos dizer assim. E depois de 9 meses, parece que nasceu, assim. Eu não sou profético e também não quero ser místico, mas foi 9 meses. Numerologia gospel. Não gosto muito, mas foi 9 meses. Né? Também se dizer que a Bíblia não trata com números também é mentira, não, é né? outro extremo. Porque tem ali, é notório que alguns números são incríveis, né? Mas, voltando para cá, então deu 9 meses, cara, parece que um novo casamento nasceu, assim. A Vivi também nesse processo, porque ela nasceu na igreja evangélica, mas nasceu na fé, novo nascimento ocorreu nesse processo. Ela teve um encontro também muito forte com Deus, muito forte com Deus. A Vivi me assustou a transformação dela, me assustou. Ela simplesmente tirou a televisão da vida dela, começou a jejuar todo dia. A Vivi e Jesus se tornaram melhores amigos. Eu falo que Jesus e a Vivi, eu tenho ciúme deles. Não, porque é fora do comum. É fora do comum. Eu não vou exagerar o que eu vou dizer, tá? Não vou exagerar. Se a Vivi fala assim em casa, ó, eu gosto tanto de
cisne branco da Nova Zelândia, eu acho tão bonito. Vai aparecer um cisne na janela da casa. Não, eu nunca vi daquilo. Ela fala coisas, conversa assim, eu queria comer um chocolate belga, não sei do que, meu irmão. Toca a campainha. Eu vou esperar tocar a campainha. De vez em quando eu brinco com ela assim, amor, fala assim, ó, eu queria tanto uma chuteira 43 da Nike. Fala mais alto. Deseja assim intensamente, né? Intensamente que... Porque ela Deus se revelou para ela como um pai muito forte, assim, né? E a Vivi tem um relacionamento muito profundo com Deus. A Vivi, eu sou acordado nas madrugadas com ela na sala, chorando. Isso aí é constante. Hoje a gente acompanha muito vocês como casal e diante de um testemunho como esse, a gente vê que a ferida curada... Ministério aberto, né? Exatamente. Você fala isso. Eu falo sobre isso, né? Eu falo sobre a mochila, né? Para vir para cá, quando eu fui fazer a mala para vir para cá, eu olhei no aplicativo de clima e vi que aqui estava 30 graus, né? Lá em Criciúma estava 11. Então eu estava com frio lá. Mas eu estou indo para um lugar quente. Então eu botei roupa de calor na mala. Botei camisa curta, né? Sim. E por quê? Porque a mala foi feita lá em Criciúma para Brasília. Eu falo que Deus, na nossa vida, está construindo a nossa mala para um destino. Não faz sentido na hora. Mas quando chegar lá, vai fazer todo sentido. Então, na época, não fazia sentido nenhum. Sim. Aquela dor, aquele divórcio. Eu tinha profecias sobre nós. Vocês vão ser usados como casais, eu vou levantar vocês. Cara, e nós longe um do outro, nós longe um do outro, olhando para aquilo, falei, como que não faz sentido? É como olhar uma mala no calor com cachecol. Sim. Mas hoje, cara, as pessoas chegam para mim e falam assim, meu casamento acabou, não tem chance, cara. Eu abro a mala. Tá tudo certinho. Tá tudo aqui, eu sabia que era para essa época. Então hoje a maioria dos testemunhos que eu e a Vivi ouvimos é de transformação de casamento. E assim, não é tão comum, a gente tem alguns casos, mas são poucos, de que o casal, os dois acabam sendo muito levantados por Deus. Porque normalmente um é mais de backstage e o outro é mais de aparente e tal. No caso de vocês, os dois Deus tem levantado. Então, como é que é conciliar filho, o ministério, a igreja de vocês e uma agenda como essa? Por exemplo, agora o senhor está em Brasília aqui. Semana passada vocês estavam em Alphaville também ministrando juntos, que talvez não deve ser tão comum, né? Porque como é que vocês lidam com isso hoje? Então, realmente não é uma coisa tão comum, né? Isso é chamado do Senhor. Mas eu sou muito pastor de igreja local, né? A minha força, o meu chamado principal é a igreja local. A energia aprendida ali é a igreja local. Né? Esse é onde eu fui vocacionado. Né? Eu viajar, para mim, não está na minha lista de prazeres. Eu tenho prazer da igreja local. Sim. Tenho prazer do dia a dia, lá dos projetos sociais, de aconselhar homens. É ali o meu dia a dia. Mas a gente procura praticar a lista, né? Nossa lista. Então, até eu sou um pouco mais sanguíneo, hemorrágico e mais ativista por natureza. Militar, missão dada, missão cumprida, eu não gosto muito de procrastinar, não é o meu perfil. Então, eu tenho uma tendência a se deixar aquele erro lá antigo, ele vem de rapidinho. Se deixar, eu durmo no social lá e durmo na igreja. Então, a Vivi é mais equilibrada nesse ponto. Então, a gente procura trazer equilíbrio. Então, um dia da semana meu e da Vivi. Aquele day off, aquela coisa assim. Por exemplo, segunda-feira, depois que eu pego a minha filha, a Isabela, na escola, é o pai e filha. Acabou. Cara, tem um monte de coisa para fazer. Tem demônio para expulsar. Tem um monte, cara. Mas eu preciso fazer a lista funcionar. Então, eu preciso. Senão, daqui a pouco eu perco minha casa. E se eu perco a minha casa, me desqualifica para a igreja. Foi o que Paulo orienta. Uma reação em cadeia, né? Uma reação em cadeia. Então eu preciso manter essa... Então a gente... E a Vivi, a gente é muito amigo, muito companheiro. A gente ri muito fácil. A gente... É muito bom estar um com o outro. A gente tem prazer de estar um com o outro. Então, assim, é uma resenha eu e ela juntos. Então a gente está sempre junto. É muito gostoso, é leve, né? Fica leve daí. Sim. Porque a Vivi não é só minha esposa. E também não é a pastora da igreja.
ela é minha namorada. Então, a gente tem muito muito linkado. E a Vivi é muito posicionada corretamente. Porque a Vivi é uma mulher muito forte, né? A Vivi pina a carroça, cara. A Vivi não é uma mulher fraca, não. Então, só que ela sabe o lugar dela. Então, por exemplo, a conferência de mulheres. O culto de mulheres que ocorre cada 15 dias. Ela não prega sem orar por ela. Meu irmão, eu estou viajando, ela manda mensagem, me abençoa. Na conferência, eu que abro a conferência. Eu nunca pedi isso, cara. Eu nunca falei, eu vou te abençoar para ti. Ela sabe o lugar dela. Ela tem 1 milhão de seguidores, nós temos aí uma mentoria aí, somando 70 mil alunos, mulheres e homens. É muita gente. Mas ela sabe o lugar dela, ela é mãezona. A Vivi é muito mãezona. Então, assim, esse equilíbrio família, trabalho, ministério, ajuda a gente a manter saúde emocional, né? Porque senão engole, né? O ministério engole, tudo engole. E todo mundo tem a sua prioridade. E eu não vou tirar o mérito disso. Porque é verdade, cada um tem a sua prioridade. E cada problema é o seu problema. Eu não posso minimizar o problema de ninguém. Sem dúvida. O pastor Luciano Subirá tem um testemunho interessante. Um casal ligou, o cara ligou umas 9, 8h30 da noite. E ligou e falou assim, pastor, meu casamento está acabando, estou brigando aqui em casa, minha esposa vai embora. Luciano, meu irmão, estou aqui no shopping agora, eu vou entrar no cinema com a minha esposa. Amanhã de manhã, 6 da manhã, lá no meu gabinete. Te espero lá, eu quero te ajudar. O cara, pastor, mas você é um pastor de meia tigela mesmo. Um casamento está sendo destruído e tu vai pro cinema. Senão vai ser o meu que vai... Aí eu, passou, ele foi lá de manhã, o cara não veio, 9 horas, passou, cara, tu não veio, eu tava te esperando aqui no gabinete. Não, pastor, depois que eu desliguei o telefone, minha esposa perguntou se eu iria lá. Aí eu disse que o senhor não iria porque ia no cinema com a sua esposa. Aí a minha esposa começou a brigar comigo por causa do senhor. Porque o senhor tá certo, ela falou, tá vendo, ó? Ele tá certo, é por isso que nosso casamento é uma desgraça. Aí a gente se acertou e descobriu que a gente tem que ir mais no cinema. Aí o Luciano falou, meu irmão, se eu não cuidar do meu, daqui a pouco é eu ligando para ti. É verdade. Então, essa prioridade. Uma vez eu estava numa palestra, estava falando com o senhor antes aqui, com o pastor Jorge Linhares, e aí ele estava falando o seguinte, ele falou que uma pessoa ligou para ele, falando assim, pastor, eu preciso muito conversar com o senhor amanhã à noite. Eu vou sair do trabalho e vou direto para a igreja, preciso muito conversar com o senhor. Ele falou, amanhã à noite eu já tenho um compromisso. Marca para terça, que aí a minha segunda noite já está com compromisso. Aí ele, não, tudo bem, então vai ser terça. Aí deu segunda noite, o irmão encontrou o pastor no shopping com a família. Aí ele indagou, o pastor falou assim, mas o senhor não tinha um compromisso? Falou que não tinha. Ele falou, mas era esse compromisso aqui, é de vir com a minha família pro shopping, a gente vai pegar um cineminha ali e tudo. E isso é interessante porque isso é fundamental para a saúde de qualquer líder, né? É fundamental para a saúde de qualquer líder. Fundamental. E assim, chegando à nossa reta final aqui, que nosso é um podcast, mas ele é mais curto, né? Ele não dura 1 hora, nem tanto. O senhor entende que foi esse compromisso com a igreja local que te validou tanto como uma autoridade de liderança masculina hoje? É vendo o dia a dia, é o expediente da machaiada, é vendo os problemas locais, que consegue fazer esse recorte e falar, isso aqui é Brasil. Pode ser no Nordeste, pode ser no Centro-Oeste. Acaba que tendo uma leitura, né? Um extrato, né? Eu acredito que são alguns fatores. Eu acho que o Exército me ajudou muito, porque são 22 anos lidando com homens diretamente. Então, sim, a questão da figura do homem, para mim, ela não é... O bicho homem não é estranho, né? Tem uma questão da restauração do meu casamento, que isso faz diferença, e na minha forma de criação, né? Mas eu acredito que o que me autoriza a falar com homens hoje... Eu acho que o que autoriza qualquer pregador para falar para uma igreja local é o seu compromisso com a igreja local. Sim. Porque itinerante, que não fala, que não congrega, que não tem vida com a igreja local, não tem autoridade para falar sobre ela. Porque é a experiência do dia a dia que vai te dar autoridade, que vai te dar não só a experiência, mas a autoridade. Sim. O cara não congrega, não presta conta para ninguém, não chora com o que chora, não vai num velório, não sabe o que é apresentação de bebê, não sabe o que é lutar por um casamento, não sabe o que é aconselhar um homem com uma crise. Vai falar o que quer falar comigo? Às vezes está 3 meses sem tomar uma Santa Ceia porque não caiu num domingo no dia certo. Não tem vida com a igreja. Então, para mim, inclusive, nenhum pastor
que não tem vida com a igreja local, prega na comunidade que eu sou pastor. Pode ter música estourando, pode ter 10 milhões de seguidores, para mim não importa. Ele tem que ter vida com a igreja local. A igreja local é o respaldo. O apóstolo Paulo, quando ele se converte, ele, né, cai do seu animal lá, fica cego 3 dias. Para onde ele vai? A Bíblia diz que ele foi levado para alguns irmãos. Ué, a experiência pessoal já empurrou ele para a experiência coletiva. Não tem vida. Não tem vida sem a igreja local. Então, o apóstolo Paulo, a experiência pessoal, a próxima foi a experiência coletiva. Então, a experiência coletiva é, como diz a palavra, não deixeis de congregar como é costume de alguns, né? Então é importante. Cara, tem problema na igreja local? Bem-vindo. Igreja local tem gente, né? Onde tem gente, tem guerra. Mas o mesmo lugar que te fere, te cura. O mesmo lugar que te machuca, te causa dor, te causa alegria. É a igreja, é igual família. Aponta uma família aí que é perfeita. Não tem, mas são irmãos. Então, essa perspectiva de família é a igreja. Então, a igreja tem... Claro que tem, mas a igreja é um lugar maravilhoso. Cara, eu sou apaixonado pela igreja. Para mim, a igreja ela é linda. Ela é maravilhosa. A igreja de Jesus, não a denominação, né, Abba Pai? Sim. A igreja de Jesus. A noiva, né? A noiva, ela é de Jesus, cara. Jesus morreu por ela. Eu me sinto amigo do noivo, assim, me sinto honrado de cuidar da noiva. De poder ser, né, tentar velar por ela, assim. Eu me sinto muito honrado. Para mim é a maior honra. Fui convidado agora, uns semanas atrás, para ser candidato a prefeito da cidade. É mesmo? Eu falei, olha, muito obrigado, me sinto muito honrado pelo convite, nobre convite, mas aquilo que eu fui chamado hoje, na minha perspectiva, é muito mais honroso. Eu sou ministro do Evangelho de Jesus Cristo. E mais uma referência ao Billy Graham também, né? Ao Billy, que foi convidado. A presidência dos Estados Unidos também, né? E aí, claro, guardado bastante as proporções, mas com certeza a resposta dele veio no meu coração na hora, né? Mas eu me sinto muito honrado de ser pastor da Igreja de Jesus. E é legal isso, né? Deus não dá igreja para pastor, Deus dá pastor para a igreja. Então a igreja é dele, ele só dá pastores para a igreja para cuidar da igreja. Que benção. Pastor, obrigado pelo seu tempo aqui com a gente. Que honra, viu? Obrigado pelo carinho. Olha, eu nem estou acreditando com o tempo de mesa que a gente está tendo aqui. Que bom. Sem precedência. Assim. Bom, muito obrigado. Espero ter contribuído com os 5 pães e 2 peixinhos. Ah, demais. Quem, por acaso, algum perdido aí que não lhe segue nas redes sociais, qual que é o seu Instagram? O Instagram da Abba Pai? Tem até um Martinello com 2 L's. Se você achar Viviane Martinello também já me acha lá. A Abba Pai Church, somos pastores em Criciúma, uma comunidade saudável, linda, onde eu sou muito feliz de pastoreá-los. É isso aí. Tá, e você que por acaso ainda não é inscrito aqui no nosso podcast, se inscreva, ativa o sininho e tem outros episódios aí para você assistir. A gente vai ficando por aqui. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Beijo no seu coração, forte abraço. Tchau, tchau. Pastor, chegaram com